que não são de matéria, né? As questões metafísicas, digamos assim, estão menos nos nossos olhos. A gente tem gastado mais tempo cuidando daquilo que a gente enxerga e pode controlar. Porque a gente já percebeu que as coisas invisíveis a gente não consegue controlar. Mas as coisas visíveis, a gente se esforça para fazer isso. Mas no final da vida, a maior parte das pessoas, seja aqueles que estão muito idosos, seja aqueles que estão adoentados, ou aqueles que estão saudáveis, mas estão mais idosos e percebendo que o seu tempo é menor, os arrependimentos dessas pessoas não estão relacionados a trabalho, a estudo. Eles não se arrependem de ter trabalhado pouco. Porque a maior parte das pessoas trabalha muito. Meu Deus, como que a gente trabalha, né? 12 horas por dia, né? E chega em casa, ainda tem mais trabalho para fazer. E aí, trabalha. E quem estuda, também estuda muito. Especialmente aqui em Brasília, que as pessoas se dedicam muito aos cargos públicos, às vagas públicas. Meu Deus, como as pessoas estudam. Passam muito tempo estudando, e estudar cansa muito. A mente da gente fica esgotada. Quem estuda à noite, trabalha durante o dia, não é? Quanto esforço, quanto labor. Mas não é de ter estudado pouco ou de ter trabalhado pouco que a maior parte das pessoas se ressente. O que é comum que se relate é que eles se arrependem de não ter passado tempo com as pessoas que amavam. Não é? Você já ouviu essa história? Todo mundo já ouviu essa história. Filmes contam isso pra gente. Pessoa ali acamada no leito de morte, eu falo assim, poxa, eu me arrependo tanto de não ter ficado mais com meu filho, não ter gastado mais tempo com a minha família, ou de ter afastado alguém que eu amava muito e agora eu não tenho mais tempo para recuperar minha convivência com a pessoa. Porque não é estar bem com alguém, é estar bem com alguém e gastar tempo com essa pessoa. Não é ter um bom filho, uma boa filha, ver ele crescendo e dizer assim, que bom que ele cresceu. Não, é o tempo junto, não é? Não é precioso passar tempo junto com quem a gente ama? A gente reconhece que nem todo mundo tem oportunidade de ter uma família de comercial de margarina, né? Assim, vocês já viram? Aquela comercial de margarina antigo. Eu não sei se hoje ainda passa isso. Eu não tenho acompanhado muito comercial de TV, mas era bonito de ver, né? O sol, assim, aquela luz matinal, tá o pai, a mãe e os filhos em volta da mesa e tem frutas na mesa, tem de tudo. Aí a pessoa educadamente peça, por favor, me passa margarina. E aí, todo sorridente, o filho entrega a margarina para o pai, fala, como foi a sua semana? Tal. A gente não tem muito isso, né? Assim, primeiro porque a gente não come muito margarina mais. Isso é uma coisa que eu deixei lá no interior de São Paulo, não trouxe para cá esse hábito de comer margarina. E segundo, que as nossas famílias não são todas iguais. Vida acontece. E às vezes as famílias se apartam, às vezes os filhos crescem e vão embora, ou às vezes os casais se separam, ou às vezes a gente perde alguém, e aquele lugar na mesa não está mais ocupado. Ou o pai vai comprar cigarro e não volta. Acontece. Vida acontece. Então, talvez por causa de tantas dores e de tantas coisas que a gente passa em família, essa ideia e esse projeto chamado família é uma coisa do qual a maior parte das pessoas, ou um grupo muito grande de pessoas, acaba desistindo. Não é? Muitas pessoas acabam desistindo. Ah, é assim, então assim vai ser. E desiste. Muitos casais não querem ter filhos. Muitas pessoas não querem se casar. E assim, tá tudo bem se essa é a sua cabeça. Tá tudo bem. Sério, de verdade. Mas você tá aqui nessa manhã, ô, produção, isso aqui, ó, isso mesmo. Obrigado. Tá, já tá. Você tá num lugar que diz que é o seguinte, diz que é uma igreja para sua família. Certo? E diz também que é uma família para você. Você está num lugar em que nós acreditamos na família. E que a gente quer dizer para você que ainda dá tempo, que você tem chance. Certo?
Não importa qual seja a situação pela qual a sua família está passando. Sabemos que as famílias sofrem, têm problemas e que a vida é assim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus ama família. Naquela mesa de margarina, de comercial de margarina, tem alguém ali que não dá para ver. Porque ele é invisível. Mas é ele quem permite que haja cordialidade, amor, respeito entre os membros de uma família. E é Deus. Deus quer ter uma família e é por isso que Ele nos chamou para si. Como nós falamos no começo, é por isso que nós somos irmãos. E eu queria também te contar uma outra coisa. Ninguém é velho demais, ou novo demais, pobre demais, nem rico demais, ignorante demais ou sábio demais, para recusar receber a instrução da palavra de Deus. Nenhum de nós aqui é incapaz de entender o que Deus tem para ensinar por meio da sua palavra. Todos somos capazes de entender, porque a palavra de Deus é acessível e ela quer chegar ao seu coração, não para julgar você e condenar você, mas para acolher você e te oferecer um caminho de subida. Deus quer ver você crescendo, sendo feliz e desfrutando de todas as formas de graça que Ele tem para você. E a família é uma das formas de graça e bênção que Deus tem para nós. Você crê nisso? Então hoje nós vamos falar sobre uma família no fim do mundo. Amém? É meio assustador dizer, né? Uma família no fim do mundo. Que é a história de um personagem muito conhecido. Eu vou perguntar de novo. Vocês olharam para aquela porta quando vocês entraram? E vocês viram o que tem em cima daquela porta ali? Tem o quê? Aquilo a gente chama de arco-íris. A Bíblia chama de arco de Deus. Deu muito trabalho para os meninos construírem aquilo ontem. Tem filmagens dos bastidores? A gente precisa depois divulgar, porque foi muito sofrido. Lá em casa, a gente afastou todos os móveis e fez um eixo no chão, colando com fita, para poder fazer os arcos e tal. Porque a gente queria que cada um de vocês, ao passar aqui, percebesse que estava debaixo de uma aliança. Aquilo ali é uma aliança. Aquilo ali é um pacto. Aquilo representa uma palavra imutável. Deus fez uma aliança conosco, de que Ele não afastará de nós a sua graça e a sua salvação. E aquele arco significa isso. Brasília voltou a chover, né? Glória a Deus! Frequentemente, quando chove em Brasília, está chovendo numa rua e na rua de trás não está. E aí, quando você está na parte seca e olha para a parte molhada, que é a rua do lado, você vê essas cores no céu. Cada uma das vezes que você olhar para isso, você deve se lembrar que Deus fez um pacto com você, de que Ele não afastará de você a graça e a salvação. Mas você precisa estender as mãos para Deus e receber essa graça dele. Certo? Gênesis capítulo 5, versículo 28, está numa das genealogias. E genealogia a gente não gosta muito de ler, né? A gente pula. Mas na genealogia dos descendentes de Adão, tem um homem chamado Lameque. Gênesis 5, 28 diz o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. O 29 diz: deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O que você disse para você mesmo quando você viu o seu filho? Quem é pai ou mãe? Para eu saber aqui. O que foi que você disse quando você viu o seu filho ou sua filha pela primeira vez? Esse daqui vai me dar muito trabalho? Não? Foi isso? Às vezes eu olho para os meus e falo, esse daqui vai me dar muito trabalho. Principalmente porque ele é lindo, vai me dar muito trabalho. Mas não foi o que Lameque disse.
O que Lameque fala é meio agridoce, é meio melancólico, né? Esse garoto vai me trazer descanso. Quando você olha para o seu filho, de novo eu pergunto, o que você fala dele? Esse menino, essa menina vai me trazer descanso. Mas não era descanso só para ele no sentido de, cara, vou me aposentar, vou pendurar minha chuteira e vou ficar tranquilão. Vou investir tudo nesse garoto para chegar uma hora e falar assim, agora é com você. Sabe a mesada que eu te dei a sua vida inteira? Eu quero 10 vezes mais porque eu quero ser um velho tranquilo. Será que foi isso que ele pensou? Não, o versículo ele é mais profundo. Ele fala, ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra. Então não era uma questão com ele. Lameque não estava falando dele, Lameque estava falando da terra. Ele falou assim, a terra vai descansar por causa desse garoto que nasceu. Você já parou para pensar isso? Quando você olha para os seus filhos, esse é o nível de esperança que você tem. A terra vai descansar por causa desse cara. Esse garoto vai trazer descanso para a terra. Deus amaldiçoou a terra e por causa de Noé, a terra vai descansar. Pais, nós precisamos ter uma visão profética a respeito dos nossos filhos. Olhar para eles como uma solução de Deus. Uma bênção não só para nós, mas uma bênção para a terra. Os filhos e filhas que nós geramos, pela graça de Deus, pela fé, pela ação do Espírito Santo, são bênçãos para toda a terra. E nós devemos depositar no Senhor a nossa esperança a respeito deles. Noah, é consolo. É diferente de Shabbat, que é descanso no sentido de cessação do trabalho, né? Sábado, que é Shabbat, e Noah, são palavras que têm sentidos parecidos em hebraico, mas que você chega nele por lugares diferentes. O sábado, o descanso é a cessação do trabalho. Para de trabalhar. Mas Noah é diferente. É o abraço, é o conforto, é o descanso. É o silêncio depois da tempestade. Quando você olhar para os seus filhos, você deve ver neles o descanso depois de muita luta. Porque você terá algumas lutas para criá-lo, para cuidar dele, mas todas elas serão para o bem de toda a terra. Um filho e uma filha que crescem na graça de Deus é um descanso para toda a terra. E assim, Noé cresceu. Gênesis 6, 1-3 mostra como era a terra em que Noé cresceu. Uma terra afligida pela maldade dos homens. Fala que naquele tempo, filhos de Deus tomaram as filhas dos homens para si. E essa palavra tomaram, ela não é no sentido de, poxa, igual quando eu olhei para minha esposa Luciana, eu falei, meu Deus, eu me aproximei, me apresentei, conversei. Depois de um tempo eu conversei com o pai dela, foi difícil, ele é um gaúcho militar, e ele tinha uma faca de 40 centímetros enquanto eu estava me apresentando para ele estava amolando uma faca. Eu me lembro bem disso. Ele não usou aquela faca, afinal eu cá estou, mas foi um pouco traumático, eu diria. Né? Preciso levar isso para a terapia de algum jeito. Mas não era essa maldade de alguém endurecido pelo tempo. E também, esse tomar não era no sentido de vou me apresentar e me aproximar da pessoa. Não, era tomar à força. Então, homens mais fortes consideravam as mulheres como objetos que podiam ser sequestrados, roubados e forçados. Maltratados. Os relacionamentos estavam a tal ponto banalizados que
o mais forte tomava o que ele queria para si, com violência. E não havia quem pudesse libertar essas mulheres desses homens maus. Isso ofendeu profundamente o coração de Deus. Ele olhou para uma terra cheia de violência, em que não havia respeito e não havia cuidado entre os gêneros, entre os sexos, em que os homens se apossavam das mulheres como objetos, e ele falou assim, no versículo 3, ele fala: o homem é carnal, mau em todos os seus caminhos, e o meu espírito não vai contender com esse homem. No original é isso. O meu espírito não vai ficar brigando com esse homem. O meu espírito está dentro dele, meu espírito está nele, lutando com ele, tentando convencê-lo, mas esse homem é tão carnal que o meu espírito vai se retirar. E mais, eu vou limitar os dias desse homem para que ele peque menos. Você já considerou que a morte de um homem ímpio é uma dádiva para o mundo? Porque quando um homem mau morre, ele para de pecar e de ferir os outros. Então, limitar o tempo de vida dos homens foi uma bênção. Você pode pensar assim, como assim limitar? Não, os homens dessa época viviam muito tempo. Mas eles viviam muito tempo pecando, oprimindo, ofendendo. Então o Espírito de Deus se retira. Não vou mais habitar essa carne e não vou mais lutar contra vocês. Vou abandoná-los à sua própria violência, mas por causa da terra eu vou limitar o tempo de vida de vocês. Que coisa dura. O amor todo de Deus que a gente cantou naquela música, Quem me criou, de maneira tão especial, parece agora ter sido retirado todo de uma vez e Deus se mostra triste. A Bíblia usa essa palavra. Deus estava triste por ter criado o homem, por ter criado a terra e ter colocado nela o homem. São palavras muito duras quando vindas de um Deus que é amor. Tudo é tão lindo na natureza. É sério, você precisa de alguns minutos no Animal Planet para você entender que a Terra é muito linda. Você precisa de alguns minutos assistindo um documentário de natureza para você entender que, cara, a Terra é muito linda. Por que que Deus se entristeceria de criar algo tão lindo? Porque a violência havia se multiplicado, a vida não tinha mais valor, tudo era produto, tudo era o mais forte toma o que quer e usa como quer, e não há quem possa livrar o fraco da mão do forte. O descanso do mundo, Noé, cresceu nesse ambiente. Você espera que alguém que é chamado de o descanso da terra, ele cresça num berço esplêndido, não é? Tranquilo. Porque para alguém ficar bom das ideias, não pode crescer num ambiente desse. A gente sabe quanto trauma que uma criação complicada, num mundo complicado, causa e quantos probleminhas que a gente descobre que tem só quando está adulto, porque a nossa criação imputou muitas coisas a nós. Mas Noé não cresceu num mundo que respeitava o próximo. Sabemos que a família de Noé era uma família de homens que muito provavelmente era temente a Deus, por causa dos nomes que eles davam para os filhos, da maneira como eles são mostrados ali. Mas o mundo não era favorável. Continuando, a Bíblia diz que quando o Senhor aparece para Noé, ele fala 4 coisas sobre ele. Os versículos 8 a 10 descreve Noé da seguinte forma: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ou, nas traduções mais tradicionais, Noé achou graça diante de Deus. No meio de toda aquela geração de pessoas violentas e corruptas, havia um homem que brilhava aos olhos de Deus. Havia uma pessoa que ali era alvo da graça de Deus. E aí Deus se aproximou dele. No versículo 9 conta
Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos. O currículo dele é esse. Noé era justo e íntegro. Justiça, nesse contexto bíblico, é dar a cada um conforme o que é de direito. Noé não tomava nada que era dele, não ficava com nada que era dele, e não deixava de pagar a ninguém ou de entregar a ninguém aquilo que era direito da pessoa. A cada um conforme o que é de direito. Ele era justo. Também fala que Noé era íntegro. Integridade nesse contexto quer dizer sinceridade completa. Ele era alguém que falava o que era verdade. O seu coração não tinha sombras. Entende isso? O que era, era, e ele falava. O que não era, não era, e ele não falava. Era um homem verdadeiro, íntegro, justo e íntegro. E isso o destacava dos seus contemporâneos. Porque os seus contemporâneos não eram justos. Tomavam o que não era deles. E também não eram íntegros. Eram cheios de maldade e corrupção. Noé era justo e íntegro porque ele andava com Deus. Andar com Deus não significa que você está numa nuvem. Certo? Saltitando de nuvem em nuvem, de maneira graciosa e com asinhas pequenas, anatomicamente incapaz de sustentar o seu peso. Na terra, Deus habitava com Noé. E Noé andava com Deus. No sentido de que Deus era parte importante da vida dele. Andar com quer dizer ter presente na sua vida. Você consegue entender isso? No sentido de, eu vou tomar uma decisão, eu preciso decidir, mas eu consulto Deus. Deus, qual é a sua ideia a respeito disso? Eu tenho algo que eu quero doar. Eu pergunto, Deus, como eu posso doar? Para quem? Ou, eu quero fazer um plano para a minha vida. Deus está nele? Eu quero gastar o meu tempo. Como eu gasto? Deus está nisso? Noé andava com Deus. Deus era parte importante da vida de Noé. Justo, íntegro e andava com Deus. E aí, nesse contexto, Deus aparece para Noé. A partir do versículo 13, Deus aparece para Noé e fala com ele. Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Você gostaria de receber uma notícia dessa de alguém com quem você convive? Com quem você compartilha a sua vida? Imagina você andando com Deus e Deus fala para você, eu decidi destruir a terra. Opa! Deus, eu moro na terra. Certo? Eu sou seu amigo. Eu sou justo e íntegro. Eu moro nessa terra que você está dizendo que quer destruir. Noé se calou. Nós não vemos uma resposta de Noé aqui. Ele só ouviu o que Deus tinha falado. Depois Deus começa a dar uma instrução para ele, que vai do versículo 14 até o versículo 17. Ele fala, você pegue madeira, arrume betume e edifica uma arca. Tal tamanho, tal comprimento, tal largura, tal altura. A Bíblia fala que Noé era agricultor. Mais para frente, em Gênesis 11, vai falar que ele era agricultor. Não fala que ele era carpinteiro. Ele lidava com a terra. Certo? Ele falou, não, peraí. No seu tempo livre, você vai começar um projeto de carpintaria. E você vai construir, um barco. Pense num barco. É muito grande. Um homem que era um agricultor não construía barcos. Certo? Primeira coisa que Deus fez, deu uma má notícia para Noé. Segunda coisa, deu para ele uma instrução de algo que ele não era familiarizado. Fazer barco não é coisa de agricultor. Certo? Mas a terceira coisa que Deus falou,
mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e um casal de todos os seres vivos que existem. Nessa hora, Deus transformou Noé num grande guarda-chuva. Amém? Deus transformou Noé num grande guarda-chuva. Noé, vai chover, mas você vai reunir os seus e proteger os seus dentro da estratégia que eu estou dando para você, que é a arca. Todos vão perecer, mas você e sua família vão ser guardados, porque eu achei graça, você me agradou. Deus quer fazer uma aliança com você essa manhã. E quer fazer de você um grande guarda-chuva para a sua família. Seja você homem ou mulher. Em muitas situações, tio ou tia, vô ou vó. Seja você filho. Às vezes você é o único da sua casa que está ouvindo essa palavra. Você é o único da sua casa que quer obedecer o evangelho. Deus quer fazer uma aliança com a sua casa por meio de você. Ele já te contou muitas más notícias e você sabe, as coisas estão indo de mal a pior. Mas Ele também te deu as instruções que vão guardar você e a sua família, porque a aliança de Deus vai ser estabelecida com você quando você crê em Cristo. É Cristo que nos salva do juízo de Deus. E uma vez que nós cremos nele e estamos nele, a salvação que vem sobre nós, ela se estende pela fé a todos aqueles que nós cuidamos. Pai, mãe, você tem o poder de abençoar os seus filhos e guardá-los em um mundo mau, para que o evangelho chegue a eles. Se você é tio ou tia, também. Se você é avô e vó, que prega o evangelho e que cuida dos seus netos, também. E se você é o filho que está ouvindo essas palavras, o evangelho pode entrar na sua casa por meio da sua vida. A história de Noé não acaba aqui. Mas, uma vez que Deus estabelece uma aliança, descansa. Descansa. Noé passou 100 anos edificando a arca. Há uma série de versículos aqui que eu gostaria de ler com vocês, mas o tempo não me permite. Noé ouviu essas palavras de Deus quando tinha cerca de 500 anos. E foi ao mesmo tempo aproximado em que os seus filhos nasceram. Não era muito comum que as pessoas tivessem filhos tão tardiamente. Tá, ok. A gente tem que colocar as coisas em perspectiva. As pessoas viviam 900 anos. Então, ter filho aos 500 era ali uma meia-idade, né? Um pouquinho para frente do meio da idade. Assim, uns 40, considerando as circunstâncias, Noé já estava acima da média em que as pessoas começavam a ter filhos. E ele teve os seus filhos muito próximos uns dos outros. Gênesis 11 nos mostra que é provável que a distância, o que a gente entende do texto, é que o tempo entre o filho mais velho e o segundo foi de 2 anos apenas. Então ele teve os filhos bem pertinho um do outro. Sem, Cã e Jafé, 3 filhos. E esses 3 filhos se casaram no período de 100 anos em que Noé estava edificando a arca. Ou seja, Noé se tornou pai, entrou na aventura que é ser um pai, que é ser uma mãe, que é cuidar de uma família, ao mesmo tempo em que ele estava entrando num projeto maluco, que ele era o único que tinha ouvido falar daquilo. Vocês estão percebendo? Não é fácil cuidar de uma família. Agora, cuidar de uma família fazendo um trabalho paralelo, enquanto você é agricultor e está edificando uma arca, que é um trabalho de, sei lá, como que chama quem faz barco? Um carpinteiro? Vocês acham que a vida foi simples para ele? Não foi. Mas por causa da aliança que ele tinha com Deus, Deus o sustentou nesse trabalho durante 100 anos. Você já pensou em algum projeto que dure 100 anos? Você ficaria fazendo a mesma coisa 100 anos? E mais do que isso, uma coisa que ninguém está fazendo, tá? Não é um projeto testado e confirmado com depoimentos de que já deu certo. Não, você é o único.
Você é o único nesse projeto. Considerando todas essas coisas, a história de Noé nos inspira a preparar a nossa família e a cuidar dos nossos, protegendo-os do juízo. Mateus capítulo 24, versículo 36, produção. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. A leitura normal que se faz desses versículos é escapista, como se Deus estivesse nos preparando para fugir de algo. Mas se você ler o contexto, você vai entender que quem vem levar não é Deus, é o juízo. O juízo vem e leva um e leva outro. O dilúvio veio e os levou a todos. Assim também o juízo do dia de Cristo virá e levará aqueles que não estão percebendo. Deus não está nos preparando para fugir de um mundo que se corrompe. Ele está nos preparando para sobreviver a um juízo que virá sobre todos. Eu sei que vocês ficaram um pouco atônitos, porque a interpretação normal desses versículos desconsidera o contexto. Nós não podemos fazer isso quando nós lemos a Bíblia. Palavras equivalentes, em contextos equivalentes, significam a mesma coisa. Da mesma forma como o dilúvio levou os que estavam desapercebidos, assim também o juízo levará aqueles que não estão percebidos. Quão atento você está? E como que nós podemos nos proteger desse juízo? A continuidade dos versículos em Mateus, no próprio contexto de Mateus 24. Os versículos 45 dizem: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Você pai, você mãe, Deus colocou pessoas para você cuidar. E você será salvo por cuidar dessas pessoas quando o Senhor encontrar você cuidando daqueles que Ele te deu. Retornando ao princípio, não deixe chegar o fim da sua vida para você se lembrar que a coisa mais importante que você tinha era com o que você devia gastar mais tempo. Gaste tempo cuidando dos seus filhos, das suas filhas. Filhos, gastem tempo amando e honrando seus pais. E a coisa mais preciosa que você pode deixar aos seus filhos é uma formação cristã bíblica, em que você ensine para ele os princípios da palavra de Deus, conforme a palavra mesmo ensina. Você precisa ler a Bíblia com o seu filho. Você precisa orar com o seu filho. E todas as vezes que você se sentar com ele, você deve falar de Cristo. E todas as vezes que você andar com ele, você deve falar de Cristo. E todas as vezes que você tomar sorvete com ele, você deve mostrar que Cristo é o que existe de mais doce no universo. E todas as vezes que você ouvir música com ele, você deve dizer que no céu há canções melhores.
e que ele deve querer encontrar-se com Cristo. Quando ele disser, pai, eu não sei o que você quando crescer, você deve dizer, eu sei o que você vai ser, descanso para a terra, porque o Senhor me prometeu que você seria descanso para a terra. Seu filho não chama Noé, mas ele é Noé. Nós não sabemos quando o nosso Senhor vem. Eu gostaria de encontrá-lo em vida. Eu gostaria de um dia acordar de manhã e falar assim, olhar na CNN e ver a notícia, um homem desceu em Jerusalém e venceu todos os seus inimigos. Jesus. Eu gostaria de vê-lo. Todos os olhos o verão, não é? Eu gostaria. Mas eu não sei se eu vou partir antes do Senhor vir. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu preciso estar preparado para encontrá-lo agora. Eu ainda estou novo. Um pouco atropelado pela vida, mas estou novo. Mas quando eu olho para o meu filho e para a minha filha, para os muitos crianças e crianças e adolescentas dessa igreja, eu quero olhar para eles considerando que eles são o descanso da terra e que por causa deles o Senhor virá. Eles encontrarão graça diante do Senhor. E eu, Lameque, tudo que posso fazer é cuidar deles até que o dilúvio venha. E se for preciso ficar 100 anos no mesmo projeto, eu quero ficar. Você está comigo nisso? Você compreende a importância disso? De se gastar por uma igreja? De se dedicar a cuidar da família de Deus? Porque é a nossa arca, onde nós seremos preservados no dia do juízo. E é por isso que o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado é tão importante, porque ele também está trazendo madeira, ele também está preparando um betume, ele também está trabalhando nessa edificação. Noé estava sozinho, nós não estamos. Há muitos irmãos e irmãs trabalhando agora, e eles cuidam inclusive do seu filho e da sua filha. E nós nos dedicamos uns aos outros, cuidando como uma família. Talvez a gente não consiga não tenha alcançado isso, mas a gente está buscando com todo o nosso coração. Amar além da medida do nosso amor. Empurrar essa barra de amor um pouco mais. Melhorar as nossas capacidades. Estudar mais. Preparar mais. Cuidar dos ambientes. Para quê? Esses meninos, essas meninas vão ser o nosso descanso. E eles vão ser o descanso de toda a terra. Mas e se o Senhor não voltar nos dias deles? Então nós vamos prepará-los para continuar trabalhando por mais uma geração. 2 Pedro, capítulo 3, nós vimos ontem, e esse é o último versículo que eu vou ler, produção. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte. 2 Pedro 3, 13. É isso mesmo? Espera aí, acho que eu vou ler um outro antes. É o 13 mesmo. Eu e minhas anotações confusas. É o 9, produção. Vamos ler o 9, 3, 9, depois a gente lê o 13. Leiam comigo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu lembro que na escola, hoje em dia crente não sofre bullying mais, mas no tempo que eu era criança sofria. E eu lembro claramente de um amigo chegar para mim e falar assim, você está nessa ainda? Minha avó já falava que Jesus ia voltar, minha avó já morreu, minha mãe está aí e Jesus não voltou. Eu já cansei de esperar, deixei de ser crente. Deixa eu falar uma coisa para você. Cada dia que o Senhor não volta, é misericórdia e graça. Ele está aguardando que cada um de nós se arrependa e volte ao caminho da verdade. Então, se Jesus demorar mais um pouco, quer dizer que Ele é mais gracioso ainda do que a gente esperava. Que tem mais misericórdia ainda do que a gente esperava. E que tem gente que ainda tem espaço e tempo para se arrepender.
Vamos investir na nossa família? Vamos ser o guarda-chuva dos nossos filhos e das nossas filhas? Amém? Livrá-los o mais que pudermos do juízo.